O ministro da Economia, Paulo Guedes, deu 15 dias para nova análise do plano de recuperação fiscal. O Matheus Coelzer tem as informações. Matheus, nós estamos falando de quantos bilhões de reais que o Rio de Janeiro deve ao governo federal? Boa tarde, William. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Top of Hour. Mais de 24 bilhões de reais. O governador aqui do Rio de Janeiro esteve ontem em Brasília para conversar com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e tentar entender quais os pontos sobre a questão da recuperação fiscal devem ser apresentados. Ele concedeu uma entrevista e a gente acompanha agora. Vamos chegar ao denominador comum. O exercício agora é de chegar ao denominador. Foi realmente uma conversa que todos demonstraram boa vontade. Não foi uma conversa de briga, foi uma conversa de entendimento. Por óbvio, cada um colocou os seus pontos. Esses pontos aí retratados são cerca de 7 pontos e é uma questão que, se não for entrado em um acordo, obviamente que o governo estadual deve à União vai ser, como eu falei, no valor de 24 bilhões de reais. Vale ressaltar que hoje a receita em 2021, por exemplo, aqui do Rio de Janeiro, não ultrapassou mais de 50 bilhões de reais, o que seria um grande problema aqui para o governo fluminense. Cláudio Castro ainda falou também que vem de um governo que apresentava problemas. Portanto, ambos os lados vêm apresentando um setor, assim, uma medida de cooperação para que essa situação possa ser resolvida, como a gente também acompanhou aí no depoimento, né, do Cláudio Castro, mas é uma questão que ainda vai precisar ser avaliada dentro de 15 dias, William. Bom, agora eu queria passar para os nossos comentaristas, em função desse estado de recuperação do Rio de Janeiro. Nós ouvimos Arthur Lira falando que os estados estavam com os cofres cheios, mostramos essa informação aqui, mas pelo jeito isso é papo furado. Nós temos estados como o do Rio de Janeiro que estão devendo e devendo muito. Felipe Bueno, 30 segundos. Eu fiquei de olhos desse tamanho quando eu vi a declaração de Arthur Lira falando que os estados estavam cheios de dinheiro. Queria ver uma planilha de Excel, né? O que a gente sabe é que o Rio especificamente e outros tantos estados estão devendo, estão caindo aos pedaços financeiramente. Cadê as provas? Cadê as tabelas? Paulo Pozonov. Não, uma coisa não elimina a outra, né? O Estado pode estar devendo muito e pode estar arrecadando muito também. Esse aumento da arrecadação, William, Felipe, se deve também à inflação, né? Então, realmente tem fundamento a fala do presidente da Câmara, Arthur Lira. Agora, essa renegociação aí do Rio de Janeiro é fruto, né, de décadas e décadas de decadência, né, do Estado, de decadência econômica. Muita empresa fugiu de lá também, sem falar aí os tempos tenebrosos de corrupção de Sérgio Cabral, PT e Companhia Limitada. Provocação, senhores. Felipe, você acredita que, na verdade, nós temos aí essa aproximação do governo federal com o governo do Rio de Janeiro, pensando nas eleições de 2022? É uma boa tese. Eu bancaria, William. Se você falasse no ar, eu bancaria a sua tese. E você acredita que Mourão é um forte candidato para o governo do estado do Rio de Janeiro? Não sei se ele tem recall suficiente, a gente precisaria... Bom, vamos dizer que sim, né? Que fazer barulho com certeza ele faria. Acho que responde a sua pergunta, né? A importância do Rio de Janeiro nesse cenário eleitoral de 2022, Paulo Pozonov? Sempre é muito importante, né? O Rio de Janeiro é estranho ali, a formação eleitoral, né? A gente pode esquecer que o Rio de Janeiro já elegeu, Sérgio Cabral, acabei de citar, já elegeu Brizola. Eu não vejo o Mourão como um candidato muito forte do Rio de Janeiro, né? O eleitorado do Rio de Janeiro é um eleitorado bastante complicado de a gente analisar, que a gente tem ali, né, na cidade mesmo do Rio de Janeiro, na capital, um eleitorado que tende a uma esquerda mais progressista, e a gente tem outras regiões do estado que já são mais parecidos com o interior do Brasil, já são mais conservadores, tem um eleitorado evangélico muito forte, um eleitorado de difícil análise também. O Rio de Janeiro sempre, eu não quero usar aqui um lugar comum, né, mas é uma caixinha de surpresa sempre quando se trata de eleições.